Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Dê graças, estamos lendo Salmo 136, versículos de 1 a 9, que declara: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Você, ao olhar para a tela simplesmente, você já percebe que algo se repete aqui. Cada versículo tem uma resposta. Todos os salmos são canções, são poesias, e este salmo era um salmo congregacional. Tal como nós cantamos aqui, as músicas que nós cantamos têm verso e coro, verso e refrão. E o refrão é aquilo que a gente lembra, é aquilo que a gente canta junto, é aquele momento da música que mais se repete para a gente ficar com aquilo marcado. Da mesma forma acontece aqui. O seu amor dura para sempre é uma resposta. O líder do louvor, da adoração, o levita responsável, declarava no meio do templo, no meio da congregação: Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. E o povo respondia: o seu amor dura para sempre. Eu quero te convidar a fazer dessa mesma forma. Eu vou ler a linha de cima e, como igreja, nós vamos juntos responder a linha de baixo. Tá? É muito fácil, não precisa nem olhar para a tela. O seu amor dura para sempre. Tá? Eu vou começar de novo, versículo 1, e eu quero te convidar a declarar isso: o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. O seu amor dura para sempre, que estendeu a terra sobre as águas. O seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. O seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Amém. Como você pode ver, nós todos declaramos 9 vezes aqui, e esse salmo tem 30 e poucos versículos, e ao longo de todos esses versículos, o salmista repete: o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. E talvez você tenha achado: ai pastor, que chato, ficar repetindo isso toda hora. Podia ser algo diferente, podia ser algo mais poético, podia ser algo trabalhado. Vai ler Salmo 119, o Salmo 119 é uma obra de arte. Ele é feito em ordem alfabética, no alfabeto da época, e é lindo de se ler. Fala das ordenanças do Senhor, dos caminhos do Senhor. Mas esse salmo é um salmo de gratidão. É um salmo que convida a igreja a declarar: o seu amor dura para sempre. E é muito importante nós entendermos o porquê dessa resposta, da necessidade da resposta. A gente aprende desde criança, quando alguém faz alguma coisa para você, tem a palavrinha mágica que é obrigado. Foi até interessante que ano passado nós estávamos no Rio de Janeiro e uma criança fez um favor, um agrado para a pastora Isabela, e a pastora Isabela falou, a pastora Isabela fez um favor para uma criança, e a criança ficou olhando para ela e falou: qual é a palavrinha mágica? E a criança disse: mágica não é de Deus. A Bela parou, pensou e falou: você está certo, é verdade. Mas o que se diz então? Obrigado. A gente é acostumado, a gente é ensinado, quando alguém faz alguma coisa para você, você agradece, você diz obrigado. E chega um ponto que se torna algo automático. É muito fácil você falar obrigado. É difícil ser grato. Eu vou falar mais uma vez: é muito fácil você falar obrigado. Obrigado pelo dinheirinho que você me deu. Obrigado por ter aberto a porta para mim. Obrigado por, um presente. Obrigado por alguma coisa. Agora, ser grato exige uma atitude. Todo ato de gratidão deve ser seguido de uma ação. A gratidão, ela demanda uma ação. Por isso que o salmista aqui está demandando uma resposta da congregação. Ele está demandando uma resposta do povo. Dê graça ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Porque Ele fez os céus, Ele fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. Não é apenas um salmo de gratidão, olha que linda a igreja cantando junto. Não, é um ensinamento. Nós temos que ter uma ação de gratidão. Uma ação que é seguida de um coração grato. Quando nós louvamos as canções que nós cantamos aqui, talvez você não conhecesse metade das canções que nós cantamos aqui. Poxa, pastor, tem tanta música mais conhecida. Tem, certamente tem.
Tem tanta música que a gente podia estar cantando, talvez, porque infelizmente nem toda música que toca numa rádio ou que está numa playlist do Spotify é uma música que está de acordo com as Escrituras, que está de acordo com a palavra de Deus. E infelizmente tem muitas canções que são até gostosas de se ouvir, mas não falam de Deus, mas não nos ensinam, como o Salmo aqui nos ensina. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Talvez você saia daqui nessa manhã e você não vai lembrar de mais nada, a não ser que o amor de Deus dura para sempre. E amém. Se você sair daqui lembrando, o seu amor dura para sempre, no próximo momento de dificuldade, no próximo momento que você se sentir sozinho, você vai lembrar, o amor do Senhor dura para sempre. Porque é para isso que existe a Bíblia, para que nós tenhamos as passagens, os versos nos nossos corações, para aplicarmos, para vivermos aquilo. A tua palavra escondida no meu coração, é o que diz a palavra de Deus. Então nós temos sim que aprender com as canções. Hoje nós declaramos, eu confio em Deus. Hoje nós declaramos, Cristo voltará. Declaramos verdades absolutas aqui. Verdades que a Bíblia assim nos ensina. E os salmos, as canções, elas servem para isso, para nos ensinar. Você dificilmente lembra de uma pregação que você já ouviu algum pastor pregando. Eu não tenho o ego ou o pensamento de achar que quem já me conhece há 10 anos vai lembrar de todas as minhas pregações. Minha esposa não lembra de todas as minhas pregações. Eu não lembro de todas as minhas pregações. Porque a oração é exatamente essa, Senhor, que não seja o que eu preparei, que não seja o que o Tiago está querendo dizer, mas que seja o Senhor falando. Por isso que a gente tem podcast, onde você pode ouvir as pregações que têm sido pregadas na nossa igreja há 10 anos. Para isso que a gente sempre fala, traga a sua Bíblia, anota. É muito bonito ver, por exemplo, a Raquel está aqui, ela trouxe a Bíblia dela, ela está com o bloquinho dela de anotação ali, fazendo a anotação. Eu lembro esse ano que nós passamos no Rio, ela trazia o iPad dela para a igreja para ela fazer as anotações dela. Anota as pregações, anota as mensagens. Por quê? Porque o Tiago pregando? Não, porque como todos nós concordamos em oração aqui, é Deus falando conosco. Então sim, a gente precisa se lembrar, a gente precisa recordar aquilo que Deus tem nos falado. Todo ato de gratidão deve reconhecer algo. Quando você é grato porque você está reconhecendo alguma coisa. Você está reconhecendo uma ação que te levou a ser grato. Se a gente perguntasse aqui, Fernanda, pelo que você é grato pelo Fabiano? A Fernanda ia trazer uma lista de coisas que ela é grata pelo Fabiano. Se eu perguntasse, Fabiano, por que você é grato pela Fernanda? Ele ia trazer uma lista 10 vezes maior para ser grato. E aí eu sou grato por tudo isso e 10 vezes mais pela minha esposa. Pelo que você é grato pelos seus pais? Pelo que você é grato pela sua família? Pelo que você é grato pelas pessoas que te amam? Por quanto você expressa essa gratidão? O quanto você reconhece o privilégio que você vive todos os dias? Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma com conforto. Já cansei de ouvir, para mim chega a ser engraçado. Aqui em Portugal mesmo, às vezes pegar um Uber ou conversar com uma pessoa que era do Brasil. Ai não, porque aqui é muito bom, e isso, e aquilo outro. E eu voltei para o Brasil, eu fiquei assustado com a insegurança. Todas as pessoas falam assim, eu falo, cara, a gente morou 10 anos nos Estados Unidos, eu fui para o Brasil e a gente teve uma vida, graças a Deus, assim, muito segura. E a gente pegou o metrô, e a gente foi para jogo no Maracanãzinho, e as pessoas no celular, e assim, graças a Deus nós não passamos por problemas relacionados à segurança. E eu sou grato, eu tenho um coração grato. Senhor, obrigado, porque se não é a situação econômica, financeira, política do Brasil, é a mão do Senhor nos guardando. Então, graças a Deus por isso. A gente tem que reconhecer. Quando você sai de casa, seu carro liga, seja grato. Quando você acorda de manhã e você tem uma família do seu lado, seja grato. Quando você tem um trabalho para você ir trabalhar, seja grato. Quando você tem um dinheiro que você possa levar sua esposa para o cinema, que você possa dar um presente para alguém, seja grato. Quando você tem pessoas que te amam, pessoas que estão interessadas em estar com você, seja grato. É muito difícil ser grato, porque a gente é ensinado pelo mundo, pela vida, a ser egoísta. E muitas vezes até a gratidão pode ser egoísta. É muito fácil eu ser grato por algo que alguém faz para mim. É muito fácil eu falar, poxa, eu sou grato porque o Fernando é muito carinhoso comigo. Eu sou grato porque o Fernando e a Nancy são grandes amigos dos meus pais. Eu sou grato por coisas que as pessoas fazem para mim, ou para aqueles que eu amo. Atitudes que eu olho e falo, poxa, que legal,
fizeram algo legal para mim. Mas o salmo que a gente leu, eu quero voltar pelo menos os 4 primeiros versículos. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Aqui Ele fez alguma coisa por mim? Não, Ele é bom, é a natureza dEle. Dei graças ao Deus dos deuses. Tem alguma coisa a ver comigo aqui? Mais uma vez, não. Dei graças ao Senhor dos senhores. Nada a ver comigo, eu não sou senhor de nada. Ao único que faz grandes maravilhas. Mais uma vez, nada a ver comigo. É muito interessante porque a Bíblia nos ensina a ser gratos por quem Deus é. Ele fez grandes coisas, mas nenhuma dessas foi para mim. A gente gosta de ler a Bíblia e entender a vida como se nós fôssemos o centro de todas as coisas. A minha casa gira ao meu redor, as situações acontecem ao meu redor, Deus faz todas as coisas acontecerem ao meu redor. Sendo que o que a Bíblia está dizendo, Ele faz grandes coisas. Alguém aqui viu o mar abrir? Não, né? A gente lê os milagres da Bíblia, a gente lê as maravilhas que Deus faz na Bíblia e nenhum de nós viu. Nenhum de nós estava presente. E provavelmente, nem se nós voltarmos na nossa linhagem milhares de anos atrás, nem a nossa família estava envolvida nessa história. Eu não sei se você tem sangue judeu, eu não sei se a sua família é do Oriente Médio, é de Israel, mas assim, provavelmente o percentual é muito pequeno. Então não foi para mim. As grandes coisas que Deus fez não foram para mim. Eu não sou o centro da vontade de Deus, eu não sou o centro do que Deus tem para fazer, eu sou instrumento, eu sou ferramenta. Eu sou músico, eu gosto de música, eu nasci numa família de músicos e musicistas, e eu tenho aqui 2 violões. Pastor, por que você traz 2 violões se você só toca um? Porque é um instrumento. Se um não funcionar, tem outro. Ah, mas não é o seu violão, queridinho. É, eu cuido muito bem das minhas coisas. Esses dias, Raquel e Jéssica estão aqui com a gente, vindos do Rio de Janeiro, elas trouxeram uma mala de roupa, a minha e da Isabela, e eu abri a mala e eu falei, gente, eu peguei um casaco que eu usava quando eu tinha 12 anos de idade. Eu falei, o que esse casaco está fazendo aqui? Eu achei que esse casaco já tivesse ido num bazar da igreja. Eu achei que já tivesse ido parar na casa de alguém. Eu nunca mais vi esse casaco. A Bela olhou e falou, cara, esse casaco está novinho. Eu falei, tá, eu cuido muito bem das minhas coisas. Dá para usar? Ainda cabe? Graças a Deus ainda cabe. Mas é mais uma coisa, é um instrumento. É uma peça de roupa. Da mesma forma, desculpa a sinceridade, eu e você no reino de Deus, eu sou mais um instrumento. Eu não sou o instrumento. Fernando, você é um instrumento. Fernanda, você é um instrumento. André, você é um instrumento. Fala para a pessoa que está do seu lado, você pode ser um instrumento. Fala para quem está do outro lado, você pode ser um instrumento. Por que você não é um instrumento? Porque depende de mim. Diferentemente do violão, que ele faz o que eu mando ele fazer, seja bom ou seja ruim, queria que fosse muito melhor, eu fosse muito melhor. Como pessoas, nós temos o livre-arbítrio, nós temos decisão, eu decido fazer a vontade de Deus se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou meter a cara, eu vou fazer do meu próprio jeito e vou dar com os burros na água, provavelmente. Mas é minha decisão. Como instrumentos, como potenciais instrumentos, nós temos que decidir. Eu quero viver as grandes coisas de Deus. Eu quero ser parte da história que Deus está escrevendo. Eu quero ser parte do que Deus está fazendo aqui, na minha cidade, no Porto. Aqui, nesse país, aqui onde eu estou. Foi muito interessante, porque hoje nós estávamos terminando de montar as coisas aqui, chegaram as meninas e pegaram o Pedro e foram lá fora entregar convite. Foram lá fora evangelizar e convidar as pessoas, e depois a Jéssica até falou, olha pastor, é difícil, as pessoas não querem saber de igreja. Não querem. Porque lá fora no mundo as pessoas vão dizer, cara, faz o que você quiser, segue teu coração, e o que você quiser fazer. Tem músicas aí fora, eu gosto muito de ouvir Norah Jones, acho que a voz dela é super macia, ela toca piano muitíssimo bem. E eu sei até que certo dia eu ouvi uma música dela que dizia, Live fast, die young. Viva rápido e morra cedo. Eu falei, ok, já não dá mais para ouvir. Uma pessoa que prega isso, uma pessoa que está ensinando as pessoas a viver dessa forma, já não dá mais para ouvir. E a verdade é que é o que o mundo diz. E Deus não se preocupa com isso não. Quando você for velho, você se converte. Quando você estiver assim, gagazinho, não conseguir mais fazer nada, não conseguir mais aprontar, aí você vai para a igreja. O que a Bíblia diz? Louco, esta noite pedirão a tua alma.
Eu não vou te perguntar quantos aqui já perderam alguém, mas eu vou compartilhar o meu testemunho. Eu, quando tinha 16 anos de idade, perdi um dos meus melhores amigos. Ele chegou em casa da faculdade, fazia direito, estava voltando para a igreja, estava começando a tocar bateria na igreja, eu sempre compartilho essa história. Chegou em casa saudável, bem, um menino bonito, forte, rico. Chegou em casa e falou, pai, tem um cachorro na tela da TV. Aí o pai falou, meu filho, o que é isso? A tela da TV está desligada. Ele, eu estou com dor de cabeça, vou beber uma água, desmaiou, morreu. Aneurisma. Coisa de 5 minutos depois que ele chegou em casa da faculdade. Você vai deixar para depois, para viver a vontade do Senhor? Eu sou grato, porque eu e alguns amigos nossos naquela época, a gente estava, Marquinho, volta para a igreja, Marquinho, volta para a igreja, Marquinho, volta para a igreja. E graças a Deus ele estava nos caminhos do Senhor. Quando eu tinha 16 anos, 17 anos, eu perdi minha tia, irmã da minha mãe, com 31 anos de idade que ela tinha. Ela foi casar de novo, foi fazer uma cirurgia no Brasil e por causa da cirurgia ela veio a falecer. Quando eu fiz 31 anos de idade, eu pensei, eu sou mais velho que a minha tia. E aquilo para mim foi pesado, aquilo para mim bateu. Falei, nossa, tanta coisa que ela poderia estar vivendo. Mas graças a Deus, mais uma vez, ela estava voltando para o Evangelho, ela estava voltando para os caminhos do Senhor, ela estava firme na igreja, ela morreu e eu sei que eu vou encontrar com ela no céu. A verdade é que quanto que a gente vai ficar empurrando para viver a vontade do Senhor. Nós louvamos e agradecemos a Deus, não pelo que Ele faz por mim, mas por quem Ele é. Eu não louvo a Deus porque Ele é bom para mim, eu louvo a Deus porque Ele é bom. Porque Ele vive, eu posso crer. Não é porque Ele vive, Ele me dá um amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Como é que eu sei? Palavra de Deus. Como é que eu conheço a Deus? Palavra dele, pela Bíblia. É impossível você conhecer alguém que você não conversa. Aos nossos casais casados aqui, tem que conversar ou não tem que conversar? Tem que conversar. Você está sempre a fim de conversar? Às vezes não. Tem que ter ADR. E da mesma forma, se você é solteiro, se você tem uma irmã, tem um irmão, se você tem família, se você convive com família, tem que conversar, tem que conhecer. E é interessante porque um casal que se conhece há muito tempo, um casal que conversa há muito tempo, acaba se tornando muito parecido. Às vezes uma expressão que a esposa fala, de repente o marido se vê falando, ou um jeito do marido, de repente a esposa também está fazendo, e os casais vão ficando cada vez mais parecidos. Bons amigos são exatamente dessa forma. A gente brinca muito que existem aquelas piadas internas, aquelas coisas que você vai olhar para a pessoa e você vai lembrar aquilo, alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, você vai pensar alguma coisa e você lembra daquela pessoa. Por quê? Porque você conviveu, porque você viveu coisas junto, porque você conhece quem ela é. Como é que eu posso ser grato? Sabendo quem Deus é. Nós agradecemos por como o Senhor é. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é constante, Ele não muda. Ao agradecermos por como Deus é, nós reconhecemos como nós somos. Quando eu digo que Deus é fiel, eu olho para mim mesmo e falo, eu preciso ser mais. Quando eu digo que Deus é constante, eu olho para mim mesmo e digo, eu ando meio montanha-russa, eu ando meio para cima e para baixo. Minhas emoções parecem que estão para todo lugar. A Bíblia ainda fala que muitas vezes nós somos como ondas, levadas pelo vento. Se está tudo bem, está tudo bem. Se alguma coisa acontece, agora está tudo mal, Deus esqueceu de mim. O que está acontecendo com a minha vida? Qual característica de Deus você gostaria de ser mais parecido? A fidelidade, a bondade, o amor, a gentileza, a constância. Existem características de Deus que são dele, que ninguém pode ser. Onipotente, onipresente, onisciente. Você nunca vai estar em todos os lugares, você nunca vai poder todas as coisas, você nunca vai saber de todas as coisas. Você pode ser muito inteligente, mas você nunca vai saber de todas as coisas. Vai ter sempre alguma coisa que alguém vai te falar, nossa, nunca ouvi isso na vida. Agora, tirando essas características de Deus, todas as outras características, as outras dezenas de milhares de características que a Bíblia nos apresenta de Deus, são características que nós temos que querer, que nós temos que buscar viver, que nós temos que buscar ser mais parecidos. Porque a gratidão, quando eu sou grato porque Deus é bom, mesmo quando eu não sou,
Quando eu agradeço, eu digo, Senhor, obrigado porque o Senhor é fiel, mesmo quando eu tropeço. Quando eu digo, Senhor, obrigado porque o Senhor permanece constante, mesmo quando eu sou inconstante, eu estou corrigindo a minha perspectiva. A gratidão corrige a nossa perspectiva. Quando eu sou grato a Deus, eu estou acertando a minha visão, a minha perspectiva, a minha vida. É muito fácil a gente se pegar tão cheio de coisa para fazer. É muito fácil a gente falar, estou ocupado. Desculpa, estou ocupado. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer meu dinheiro, eu preciso investir, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, É muito fácil. Essa é a desculpa mais usada por todas as pessoas. Quando alguém te liga, você fala, não, estou afim não, estou muito ocupado, não estou com tempo para falar com essa pessoa, depois eu ligo para ela e você nunca mais liga, você nunca mais fala. Quando alguém quer... Quando você pergunta, você encontra com alguém na rua, você fala, oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você está perguntando mesmo se está tudo bem? Ou você só está sendo educado? Você está pronto para a resposta daquela pessoa? Se você pergunta para ela, e aí Nancy, está tudo bem? A Nancy fala, olha, tem que te contar, está difícil, estou estressada. E você fala, o que eu fiz? Para que eu fui perguntar? E agora como é que eu saio dessa situação? Eu não estava perguntando, eu só estava sendo educado, eu só estava sendo gentil. Agora eu vou ter que ouvir. Você realmente está interessado em saber? Você está sendo intencional? Quando você fala com alguém, você está sendo intencional com aquela pessoa? Quando você abraça alguém aqui na igreja, a gente fala sobre isso quase todo domingo. Intencionalidade é algo que eu prego, que eu busco viver, é a minha palavra, é ser intencional. Quando você abraça alguém, você está abraçando de verdade? Ou você está abraçando porque a pastora Isabela disse que é hora do abraço, e aí você tem que abraçar mesmo você não querendo? Tinha gente que, quando chegou no Fronteira, eu não vou nem falar que foi o Fernando, tá, gente? Não vou nem falar que foi o Fernando. Mas que na hora do abraço fugia. Porque não gostava do abraço. Porque não era uma pessoa de abraçar. E hoje é uma pessoa que abraça todo mundo. Tem gente que quando chegou na igreja, a hora do abraço, não gosta da hora do abraço. Né? E hoje ama abraçar, e hoje é uma pessoa amorosa, hoje é uma pessoa que se deixou ter a sua perspectiva corrigida. Eu preciso abraçar, eu preciso ser mais amoroso. Isso é bom. Isso é algo que é divino, é algo que Deus quer para mim. A gratidão alinha o nosso coração com o coração de Deus. A palavra do Senhor declara, Salmo 119, 45, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. O mês de junho é conhecido como o mês do orgulho. E as empresas ao redor do mundo, no mês de junho, adotam um determinado símbolo, determinadas cores, porque isso é liberdade. Isso é liberdade. A pessoa está saindo do armário, a pessoa está dizendo quem ela é de verdade, é a natureza dela, a verdade dela. O que a Bíblia diz que é a verdadeira liberdade é o quê? Buscar os preceitos do Senhor. A verdadeira liberdade é saber que eu sou como Deus quer que eu seja. A verdadeira liberdade é saber que o Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo, cuida de todas as coisas. Ele é todo poderoso. E se Ele é todo poderoso e cuida de todas as coisas, eu não preciso me preocupar. Vou trazer um exemplo muito banal. Me diz aí o seu prato favorito, uma comida que você gosta. Lasanha. Pietro foi rápido. O cara falou em comida. Lasanha. Pietro vai jantar lá em casa. Tiago, eu gosto de lasanha. Eu falei, eu estou enrolado. Eu vou ficar ansioso, porque eu não sei fazer lasanha. A Isabela sabe, a lasanha dela é uma delícia. Qualquer coisa você pede para ela. Mas eu não sei cozinhar lasanha. A da minha mãe também é uma delícia. A da minha avó também é uma delícia. A da minha sogra também é uma delícia. Se a André estiver assistindo, eu já me safei. Mas eu não sei fazer lasanha. E se eu tiver que fazer lasanha, eu vou ficar preocupado. Será que está na temperatura certa? Será que eu botei creme o suficiente? Será que ele gosta de carne moída ou ele gosta da lasanha branca com presunto? Será que ele gosta assim? Será que ele gosta assim? Como é que eu faço isso aqui? Será que eu estou botando... Eu vou ficar ansioso. Mas se eu ligo para um chefe amigo meu, alguém formado em gastronomia, digamos a Jéssica, falo, Jéssica, faz uma lasanha aí que o Pietro gosta. Te explanei, agora todo mundo sabe. Jéssica, faz uma lasanha aí. Eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que ela sabe o que ela está fazendo. Eu sei que vai ficar bom. Da mesma forma, a nossa vida. A gente vive ansioso pelas coisas que a gente não tem controle. Ninguém aqui está ansioso pelo que aconteceu ontem. Ninguém está ansioso pelo que você fez ano passado.
A nossa ansiedade é sempre pelo amanhã. Mas se eu sei que o meu Deus cuida de todas as coisas, Ele é todo poderoso, Ele já é Senhor do amanhã, Ele é o autor do amanhã, como nós cantamos aqui, eu preciso estar ansioso? Não. A gratidão, o reconhecimento de quem Deus é, verdadeira liberdade. Saúde mental, que é um tema tão falado hoje em dia, a verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. A Bíblia chega a dizer que um coração alegre é saúde para os ossos. A gente vai ler essa passagem aqui. Jesus declarou: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. A verdade não é o que Jesus está ensinando. Presta atenção. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que é um discípulo? O que é um discípulo? Os que seguem Jesus. Muito bom. O que mais? A palavra discípulo tem um significado maravilhoso. Quem sabe? O discípulo é um seguidor apenas ou é mais do que um seguidor? Seguidor da palavra. Sim. É que tem uma palavrinha que eu tô buscando. Imitador. Discípulo significa imitador. Você já brincou quando criança? Eu não sei qual é o nome dessa brincadeira em português, mas a gente passou 10 anos. Nos Estados Unidos é Simon Says. A pessoa faz alguma coisa e você tem que imitar o que aquela pessoa está fazendo. Alguém já brincou disso? Macaco de imitação, vamos botar dessa forma. O mestre mandou. Eu precisava de alguém de uma geração abaixo, entendeu? Para me lembrar o nome dessas coisas. Precisava de uma criança para me lembrar da brincadeira. O rei mandou. Nossa, o negócio aqui é orgulhoso, né? O rei mandou. O rei mandou. Faz monárquico. Então vamos lá, você está brincando de o mestre mandou, o rei mandou, e a pessoa vai fazer vai virar o braço direito, todo mundo tem que virar o braço direito igual. O imitador é isso. O que Jesus espera de nós é que nós o imitemos. Paulo declarou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus discípulos como eu sou discípulo de Cristo. Ser discípulo é ser imitador. E quando Jesus está dizendo: se você for meu imitador, se você imitar a verdade que sou eu, porque Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você imitar a Jesus, você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Quando temos o nosso coração no Senhor, a gratidão nos coloca no caminho da liberdade. Quando temos o nosso coração no Senhor, a gratidão traz saúde. E aí sim, Provérbios 17, 22, coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A grande maioria das doenças do nosso mundo de hoje são por causa de um espírito abatido. São pessoas ansiosas, são pessoas deprimidas, são pessoas que estão infelizes com a vida, são pessoas que não conseguem ser equilibradas emocionalmente. Por quê? Porque estão seguindo a própria vontade. Não conhecem a verdade, não são verdadeiramente livres. Pastor, não é simples dessa forma. É. O Evangelho transforma. Seguir a Jesus nos transforma. Eu sei porque eu vivo. Eu sei porque acontece comigo. Eu sei porque eu sou o primeiro a poder dizer: eu não merecia os cravos naquela cruz em que Jesus foi crucificado. Mas Ele transforma a minha vida. Mas você não nasceu e cresceu na igreja? Graças a Deus. Você foi transformado do quê? De mim. Você não precisa ter uma história trágica, você não precisa ser um ex alguma coisa para você ter um testemunho, para você seguir a Jesus. Mais uma vez, qual pai ou mãe aqui ensinou o seu filho a desobedecer? Alguém? Para quem, vamos lá, todos nós somos filhos. Alguém aqui alguma vez te ensinou a ser desobediente? Alguém alguma vez te ensinou a ser teimoso? Para quem é teimoso? Eu. Ninguém, a gente é dessa forma. A criança, ela é desobediente. Pode ser a criança mais doce do mundo. Mas se não levar um apertãozinho, se não levar uma bronca aqui e ali, uma disciplina, a Bíblia declara que a criança entregue a si mesma e envergonha seus pais. Seguir a Jesus me ensina a ser um homem melhor. Seguir a Jesus nos ensina a ser um homem ou uma mulher de Deus. A viver a verdade, viver essa verdade que nos liberta. A gratidão deve gerar louvor.
Por quê? Porque não sou eu, é Deus. Ele é digno de louvor. Para a gente terminar muito rapidamente, de uma definição muito importante, louvor e adoração. Qual é a diferença? O que é louvor? Então, louvor e adoração são duas palavras diferentes. O que é louvor? A gente não usa louvor só na igreja. A gente usa louvor no mundo também. Quando a pessoa se gradua com louvor, é o quê? Sim, a gente vai chegar lá. Vamos lá. O que é? Quando a pessoa se gradua com louvor, é o quê? Uma pessoa que se gradua com louvor é uma pessoa que é o topo da classe dela. A pessoa que tirou as melhores notas. Não sei, é o summa cum laude ou cum laude, tem diversos termos latins para quem se gradua com louvor, com honras. E aquela pessoa vai levar aquilo para a vida dela. Eu me graduei com louvor na Universidade do Porto. Vai se graduar com louvor na Universidade do Porto. E a pessoa leva aquilo com ela. Louvor é uma coisa que a gente faz quando a gente reconhece alguém. Eu louvo a Deus quando eu reconheço quem Ele é. Eu louvo a Deus porque Ele fez grandes coisas. Eu louvo a Deus por quê? A gente louva por quê? Adoração é mais difícil. Adoração é sacrificial. Adoração é quando você vem para a igreja e no momento dos dízimos e das ofertas você fala, não estou afim. Mas eu vou adorar a Deus, porque a Bíblia manda dessa forma, eu vou obedecer. Adoração é obediência. Adoração é quando você se coloca, Deus é superior, Deus é maior. E o menor adora ao maior. Então eu preciso adorar a Deus. Adoração é quando a Bíblia vai de encontro a algo que eu gosto de fazer, que a minha carne deseja. Eu falo, eu vou parar, porque isso não agrada a Deus. Deus vai me dar força, Deus vai me ajudar, mas eu vou parar. Eu decido parar, porque eu vou adorar a Deus. E aí sim, eu quero que as pessoas vejam o que Deus fez na minha vida. O testemunho da Nancy de como ela se livrou do tabagismo. É um testemunho poderoso que impacta pessoas. Para a honra e glória do Senhor, porque ela decidiu e Deus poderosamente agiu. Como Ele faz nas nossas vidas. Adoração é sacrifício. Pastor, tem que trazer um bode aqui para a igreja? Não. Pelo amor de Deus, não traga, não faça isso. Mas eu sacrifico do meu tempo quando eu decido vir para a igreja, mesmo quando é domingo de manhã e está meio nublado e está friozinho e seria melhor estar na cama. Eu sacrifico quando eu trago a minha oferta, eu sacrifico quando eu ouço algo que eu não queria ter ouvido, eu falo, tá bom, Senhor, amém, eu vou fazer. Adoração. Louvor é gratidão. Adoração é decisão. Eu vou mudar minha vida, eu vou mudar meus atos, eu vou mudar quem eu sou. A passagem que nós lemos, com habilidade Ele fez os céus, estendeu a terra sobre as águas, fez os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. O seu amor dura para sempre, independente do que Deus esteja fazendo, você entendendo ou não, seja grato a Deus. Hoje, domingo de Santa Ceia, nós vamos exercer a nossa gratidão. Aprenda a contar as suas bênçãos. O que Deus tem feito na sua vida? Agora é para você, agora é para mim e para você. O que Deus tem feito? Quais são as bênçãos? Tinha um corinho antigo, minha avó cantava, conta as bênçãos, contas quantas são. E eu lembro de ouvir essa canção quando criança. E eu parar e fechar meus olhos e falar, Jesus, obrigado por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E eu queria ficar contando as bênçãos nos meus dedos, graças a Deus, não tem dedos, nenhum de nós tem para contar as bênçãos do Senhor. Mas nós temos que contar as bênçãos. A Bíblia declara que nós temos que contar os nossos dias para termos um coração sábio, contar as bênçãos do Senhor e sermos gratos a Ele. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Você quer ser feliz? A receita está aí. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. A Bíblia é maravilhosa pela forma como ela é escrita. Claro que ela é a palavra de Deus, ela é divina, ela é perfeita. Mas obedecer não é fácil. Todo mundo aqui algum dia levou uma bronca. Todo mundo aqui algum dia recebeu uma ordem de um pai, ou de uma mãe, ou de um avô, ou de uma avó. E obedecer não é confortável. Obedecer é quando você é criança e teu pai te fala, vai arrumar teu quarto. Você fala, não estou afim. Ninguém precisa obedecer a algo que é bom. Se você tem um bolo de chocolate na sua frente, alguém fala para você, come. Eu não preciso obedecer, isso é fácil, isso é um prazer, isso eu faço aqui, não precisa nem falar. Você pode falar 10 vezes aí, eu já estou fazendo.
Obedecer é o que a gente faz quando a gente não está afim. É o que a gente tem que fazer. É o que a gente deve fazer. Então nem sempre a obediência ela é ligada à felicidade. Mas a Bíblia diz, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Hoje em dia, nós vivemos uma geração muito rebelde. A verdade é que hoje em dia não. Desde o pecado original, desde Adão e Eva, o pecado original foi desobediência. Deus falou, não coma, eles foram lá e comeram. Desobediência. Nós somos desobedientes desde sempre. E hoje em dia as pessoas querem, não, porque a Bíblia diz isso, não interessa, porque é minha verdade, porque o que eu acredito, o que eu quero viver, o que eu, e são pessoas cada vez mais infelizes. Quanto mais rebelde, mais infeliz. Não existe rebelde feliz. Se fosse feliz, não era rebelde. A gente precisa entender isso, a gente precisa olhar para o mundo, não pela perspectiva dos nossos olhos físicos que vão dizer, é isso mesmo, vai fazer, vai conquistar. A gente precisa olhar para o mundo pelos olhos da verdade. Como são felizes os que obedecem e de todo o coração o buscam. A gratidão precisa ser exercitada. Precisamos priorizar o nosso louvor a Deus. O último versículo desse texto diz, deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. O salmo inteiro vai dizendo, deem graças ao Senhor, louve ao Senhor, dê graças ao Senhor, louve ao Senhor, para no final dizer, deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.